Meus irmãos, isso é fruto de um sentimento de lamento que cada um de nós tem. E aqui não é olhando para a questão política, aqui é olhando para a questão da própria humanidade. Este contexto de injustiça social, de violência, de opressão, de maldade, de justiça particular, esse contexto levou Jerusalém à sua queda. Isso acontece no ano 586. Antes, o Reino do Norte já tinha sido destruído, invadido, no ano 722 a.C., pelos assírios. Só que é muito interessante que o Reino do Norte, as 10 tribos do Norte, elas foram misturadas, porque essa era uma prática comum dos assírios. Eles tiravam alguém do seu lugar, quando eles dominavam, levavam para outro. Tiravam pessoas de outros lugares e traziam para aquele primeiro. Misturavam, tanto que as 10 tribos de Israel, essas 10 tribos são praticamente perdidas. Sobrou-se o Reino do Sul, que era Jerusalém, que era Judá, que não foi destruído. 200 anos depois, de 722, 586, vem Nabucodonosor, que cerca a cidade, faz algumas deportações, que é o caso de Daniel, e depois ele invade, leva o povo para a Babilônia. No contexto do Reino do Sul, não houve mistura, levou o povo para a Babilônia e voltou depois mais ou menos a mesma coisa, preservou-se mais a questão do Sul. Por isso, inclusive, que hoje, depois desse evento histórico, é que os judeus são chamados judeus. Tem muito nome, né? Hebreus para Abraão, israelitas, que é mais a parte do sul. Como misturou a parte do norte, o que preservou-se melhor a parte do sul, que é Jerusalém. Mas então esse era o contexto que mexe muito com o profeta, que mexe muito conosco. Quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa dificuldade, e principalmente olhando para Deus, será que Ele está calado? Será que Ele está de fato em silêncio? Percebam a partir do versículo 5 que Deus responde. Então, vamos ver esse diálogo. Primeira coisa, o profeta pergunta: Senhor, até quando? Até quando vamos continuar nesse silêncio? Aí Deus fala assim, versículo número 5: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. É a mesma expressão que está em Atos capítulo 13, no discurso de Paulo, citando inclusive esse versículo, falando da obra que Deus faz, de maneira esplêndida, única, perfeita, maravilhosa. Deus está no controle. O que Deus responde aqui? Eu estou vivo e não estou calado. Eu estou vivo. E olha só o que eu vou fazer, Deus responde, versículo número 6, pois suscito os caldeus. E aí, a sequência do capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11, Deus está descrevendo características desse povo mau. Então Deus fala assim, olha, eu não estou calado, e eu estou realizando algo especial, não só na sua vida, mas na história. O nosso Deus não está calado. Nosso Deus é um Deus vivo, não está em silêncio. Nós temos que esperar a sua hora. Amém. E nesse caso, ele fala, eu vou não só demonstrar meu controle, mas eu vou levantar um povo. E olha, quando ele vai descrever os caldeus aqui, a gente fica impressionado. Eles eram maus, cruéis, violentos, idólatras. Inclusive eles eram irônicos em olhar para os deuses dos povos que eles dominavam. Mas o interessante aqui é que Deus faz uma coisa absurda, levantar um povo tão mau, tão ruim, para fazer justiça sobre o seu povo. E olha só no versículo 11, os caldeus eles tinham como o seu Deus o próprio poder, quer dizer, o controle sobre outros povos era o motivo pelo qual eles existiam. E é muito interessante, quando a gente vê a história, começa com o primeiro império, que eram os assírios. Eles viviam numa região onde foi descoberto, lá naquela época, jazidas de minério de ferro. Então aí eles começaram a fabricar armas, e chegaram à conclusão que era muito mais fácil
tomar coisa dos outros com as armas que eles tinham do que trabalhar. Então ele era um povo que se aproveitava da sua capacidade de ser mau. E é este povo que Deus levanta para fazer justiça sobre o seu povo. É impressionante como nós olhamos para a história e olhamos e percebemos que o período do exílio mexeu muito com toda a história bíblica. E para a gente entender bem o Novo Testamento, é importante entender esse período, e principalmente o período interbíblico. Mas o profeta, nessa sequência do diálogo, então, primeira coisa, Senhor, o Senhor está em silêncio? Até quando? Aí Deus fala assim, não, eu estou aqui, eu estou presente, estou fazendo uma obra esplêndida, muito importante, eu vou levantar os caldeus para fazer disciplina sobre o meu povo. Então o profeta, mais uma vez, aí a partir do versículo 12, ele vai falar ainda da sua lamentação. Algumas coisas do 12 até o versículo 17 são importantes. Primeira coisa, o profeta reconhece que eles não iam morrer, tanto que ele fala assim, não morreremos, versículo 12. Ou seja, e ele concorda com Deus, ao ponto de falar assim, eu concordo que o seu povo precisa de disciplina. Então o profeta fala assim, eu tenho certeza que o que está acontecendo é algo especial que mostra a disciplina do Senhor, permitindo que venha um outro povo para fazer juízo sobre nós. Só que aí o profeta levanta um ponto muito importante, duas coisas. O profeta fala, Senhor, mas é justo o Senhor levantar um ímpio para fazer justiça sobre o seu povo? Por que o Senhor permite que um povo muito pior, mau, idólatra, possa vir e maltratar o seu povo? Por que o Senhor levanta o ímpio para fazer justiça sobre o justo? É um questionamento que nós também fazemos. Outro ponto aqui nesse diálogo do profeta, ele também fala aqui de uma situação que é universal. Por que o homem domina sobre o homem? Ele até usa aqui o exemplo dos peixes. E é impressionante que quando a gente dá uma olhadinha para a cadeia alimentar dos animais, deixa a gente perplexo. Porque é interessante perceber que os animais se alimentam de outros animais. Eu tive agora em agosto, na Ilha do Bananal, que eu gosto muito de pescar, e tive lá fazendo uma pescaria, numa tribo que nós conhecemos e temos tido contato com eles, estamos numa campanha para construir um templo deles lá, eles são evangélicos, são crentes, mas lá a gente pôde perceber que estávamos presentes no meio de toda a cadeia alimentar. Tinha onça pintada, rodeando o nosso acampamento. Eu não vi não, mas ela me viu, porque ela estava rodeando. Tinha macaco, e a onça, ela se alimenta, tem gado lá também, mas ela se alimenta do porco do mato, os macacos estão lá, se alimentam, e os peixes da mesma forma. Nós vimos todo tipo, eu nunca vi tanto peixe, Halley. Não dava tempo de sentar, a gente jogava a linha e o peixe puxava antes da gente sentar para descansar. Eu nunca vi um negócio daquele. Então quem gosta de pescar aí pode me procurar depois, nós vamos combinar um esquema legal para lá. Mas ali estava a cadeia alimentar. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma estrutura que a natureza criou dentro da vontade de Deus, que uma coisa se alimenta da outra. Então Abacuque usa essa ideia dos peixes para falar do homem. E é exatamente esse questionamento que é muito forte. Por que sempre o homem dominou sobre o homem? Por que sempre houveram impérios? Como eu já frisei dos assírios, que preferiram roubar do que trabalhar. Depois eles foram dominados pelos caldeus. Depois vieram os persas. Dos persas vieram os macedônios, que é Alexandre, os gregos. Depois vieram os romanos. E assim a humanidade sempre teve alguém oprimindo o outro. Por que isso? Talvez seja esse o seu e o meu questionamento nessa manhã. Por que tanta maldade? Por que alguém sempre domina? E é interessante, trazendo para os nossos dias, nós não temos mais um império desse de maneira forte em termos de armas, apesar de que está em guerra lá, muita coisa acontecendo. Mas hoje nós temos domínio pelas comunicações. Percebam, meus irmãos, a guerra que existe pela comunicação no mundo de hoje. Percebam a guerra que existe para a alimentação. Percebam a opressão que nós temos dos combustíveis. Quantos anos nós temos de carro que só faz o mesmo número de litros
torno de 10, 12. Já existe tecnologia para fazer um carro de 20, 30 por litro de combustível, já. Mas por que isso? Porque tem alguém nos oprimindo, nos controlando. Os remédios, a farmácia, que chama-se drogaria, na verdade é uma grande boca de fumo onde as pessoas usam um jaleco branco. Porque na verdade já existem cura para várias doenças, mas você tem que ficar lá comprando e comprando e comprando para alimentar uma estrutura que oprime todo mundo. Irmãos, esse é o questionamento do profeta. E aí Deus vai responder, capítulo 2. Primeiro o profeta fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí eu quero que você, comigo aqui, possa dizer: Senhor, eu estou aqui hoje para ouvir a tua voz. Diante de todos esses questionamentos que foram levantados, o que o Senhor tem a falar? E ele fala: eu vou me esconder na minha torre de vigia, no começo do capítulo 2, vou esperar a resposta de Deus, porque o grande problema nosso é que nós somos hoje especialistas em tudo, ao ponto de podermos ter a nossa definição, e falamos tanto que não ouvimos a voz do Senhor. Pensamos tanta coisa, estudamos muita... Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir o que o Senhor verdadeiramente há de falar. E aí no capítulo 2, Deus começa a falar que esta palavra de Deus, capítulo 2, de 2 a 5, eu não temo para afirmar que é um dos textos mais importantes da Bíblia. Primeiro Deus fala assim: o Senhor respondeu e disse, versículo 2 do capítulo 2, escreve a visão, ela vai se cumprir, grava em tábuas, para quem possa ler, até quem passa correndo. Deus criou o outdoor aí, tá? Grava, anuncia, proclama, divulga, porque esta é a palavra. E aí o versículo 3, tenha paciência para esperar o tempo meu. Vai chegar o tempo. Versículo 3, está para se cumprir. E é uma citação, inclusive, usada lá em Hebreus. E o versículo 4 é o mais importante. Eu queria pedir que os irmãos lerem comigo o 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo... Mais uma vez, o justo... Mais uma vez, o justo viverá pela sua fé. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a mensagem, a salvação pela fé. Olha, o profeta fala assim: mas é justo, é coerente o ímpio fazer justiça sobre o justo? Aí Deus está querendo dizer o seguinte: o justo não é só o meu povo lá de Israel. O justo não é só aquele que canta, que fala alguma coisa, ou que tem vontade de adorar a Deus, mas o justo é o homem, é a pessoa que vive pela fé. Esse é o verdadeiro homem de Deus, essa é a pessoa que Deus busca. O justo virá pela sua fé. Olha só, nós fomos ensinados que no Velho Testamento a salvação era pela lei, e no Novo Testamento pela graça. Não é isso. A salvação sempre foi pela fé. Sabiam? Tanto no Velho como no Novo. No Velho eles tinham fé olhando para frente, olhando para o futuro. No Novo nós temos hoje a nossa fé olhando para o passado nosso, que é Jesus. Que maravilha, o pastor Haller citou um texto de Abraão, que fala exatamente que a salvação é pela fé, a circuncisão é fé. Todos os ritos do Velho Testamento apontam para a salvação pela fé. Gênesis 15 diz que Deus apareceu a Abraão e falou para ele que ele ia ser pai de muitas... Ele trouxe sobre ele aquela palavra tão bonita, e Deus falou assim: conta as estrelas, se você conseguir, assim será a sua descendência. E aí Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim: e Abraão creu no Senhor, quem se lembra o final? E isso lhe foi imputado como justiça. Oh, glória! Louvado seja Deus. Isso é salvação pela fé. Ele creu em Deus. O justo viverá. Aí vamos para o Novo Testamento, além de outros textos. O apóstolo Paulo cita 2 vezes esse texto, aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17,
que ele fala que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder da salvação sobre todo aquele que crê. E ele fala, porque o justo verá pela sua fé. Paulo aos Gálatas também fala a mesma coisa. Ó. Olha, vocês estão querendo incluir na salvação obras da lei, sábado, festas, ritos. Aí fala assim, a graça, aí sim ele fala, Cristo já pagou esse preço, porque o justo verá pela sua fé, não é por causa das obras da lei, mas é fé. O escritor aos Hebreus fala, citando o mesmo texto, Hebreus 10, 38 também, que fala sobre a fé. Ou seja, a salvação é pela fé, essa é a mensagem de Deus, essa é a palavra de Deus. Na continuação, para a gente ir adiante, versículo 6, Deus ainda fala, e agora Deus vai se dirigir ao ímpio, e ele usa aí no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 20, 5 ais sobre os caldeus. Na verdade, os ais sobre os caldeus, até ele fala assim, são adágios, eram expressões que eles conheciam, que fala assim, eu estou vivo, não estou calado, e eu estou fazendo justiça, inclusive sobre o ímpio. Aí o primeiro ai, eu chamo a atenção dos irmãos, aí no versículo 6, a segunda parte, os dois primeiros ais dizem respeito mais à questão financeira. Primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Ou seja, como é que eu vou viver com aquilo que não é meu? É aquele também que a si mesmo se carrega de penhores, ou seja, é a pessoa que prefere viver com aquilo que não te pertence, inclusive aquilo que você penhora. Interessante, você, né, quem precisa de dinheiro, vai lá, coloca o ouro na caixa, lá no banco, e tira o dinheiro, né? Você vai viver com dinheiro que um dia você vai ter que pagar aquilo, então você vai perder o seu bem. Então a primeira coisa, esse povo, aí sim, ó, o ímpio que tomou de alguém vai tomar dele. E exatamente isso aconteceu com os caldeus. Os caldeus tomaram de todo mundo, depois chegaram os persas e tomaram deles. Do mesmo jeito que eles fizeram, eles sofreram. O segundo ai, está no versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Quer dizer, é a pessoa que rouba e vai viver com um bem que era de outro. Alguém que roubou uma geladeira, por mais que ele tenha consciência cauterizada, aquela geladeira vai passar o resto da vida falando, eu não te pertenço. Tá? Eu fico imaginando, alguém rouba um carro, é ladrão. Aquele carro na mão de outra pessoa sempre vai gritar, eu não sou seu. É exatamente isso. Ele fala da trave, né? O cara que construiu a casa com o madeiramento que ele roubou. A trave vai passar o resto da vida gritando, eu não te pertenço. É exatamente isso. Terceiro ai, versículo 12. É iniquidade. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. É o mesmo princípio. Construir a riqueza de uma cidade baseada na injustiça, na violência, na maldade, é perigoso, não é para ser assim. Versículo 15, aí, o quarto ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Esse ai se refere à questão de humilhação. Ai daquele que humilha o outro. É tão interessante, as pessoas que fazem piadas, gostam muito de fazer piada com o outro, geralmente não gostam que fazem piada com ele mesmo. Não sei, não conheço ninguém aqui, pastor, eu estou falando no geral. Mas é exatamente isso, quem humilha o próximo, ele está pronto a ser humilhado. O ímpio que fez isso, que humilhou, que machucou, que riu da cara dos conquistados, ele foi conquistado também, alguém riu da cara dele. E aí o último ai, que é muito forte para nós, está no versículo número 19, capítulo 2, é a idolatria. Porque os caldeus, eles tinham seus deuses, muitos deuses, e eles riam dos deuses que eles conquistavam. E isso era uma coisa tônica. Riam, inclusive, do povo de Deus, porque esse foi o grande ponto. O povo de Deus tinha Deus e tinha o templo. Quando eles foram atacados, inclusive na última destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, eles correram,
José conta que eles correram para o templo. Deus não vai permitir que os inimigos destruam o templo. Nada. Os romanos chegaram, não só destruíram o templo, como por causa do ouro que tinha naquele templo, que derretia e caía ali na fundação, eles não só destruíram o templo todo, mas rasparam. Por isso que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Então não adianta. A idolatria não leva a lugar nenhum. É exatamente isso que ele fala. Ai daquele que diz a madeira, acorda, versículo 19. E a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. A idolatria é algo que não vale a pena. Só há um Deus. Só há um Deus. E aí, idolatria, a gente sempre liga a idolatria com um pedaço de madeira, com imagens. Idolatria é muito mais do que isso. Idolatria, tudo que a gente coloca na frente de Deus, que dá maior valor, é idolatria. Pode ser um carro, uma pessoa, um emprego, ou até um estilo de vida. Cuidado com a idolatria. A gente fala muito olhando para os ídolos. Mas olha o que está no versículo 20. Para mim é maravilhoso, quando Deus, de maneira tão profunda, fala assim, o Senhor, está até aqui, vamos ler juntos? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha, essa é a palavra para os ímpios. O Senhor está no seu santo templo. Deus está no controle, Deus está no centro. Deus é Deus, Deus é maior. Não precisamos temer. Cale-se diante dele toda a terra. Esse é o Deus que nós servimos. E aí vamos para o capítulo 3, que é a conclusão. Percebam que o livro começa com uma expressão interrogativa. Até quando, Senhor? Mas aqui agora o livro vai terminar com uma expressão exclamativa. O livro começa com lamento. Termina com o quê? Louvor. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Poesia, é louvor. Um profeta que sai do lamento para o louvor. Um profeta que sai de uma vida em silêncio, de um momento de questionamentos, mas vai chegar no momento de adoração plena. Esse é o profeta Abacuque. E na oração final do capítulo 3, que é claro, nós estamos vendo de uma maneira rápida, ele fala do avivamento, mas não é avivamento espiritual nesse caso. A gente usa muito esse versículo no capítulo 3, versículo 2. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-a conhecida. Ele não está falando só da questão de avivamento, a gente usa muito isso para avivamento espiritual, mas a questão aqui é o seguinte: Senhor, o Senhor está no centro da história. Levanta gente que continua proclamando esta mensagem. Amém. Não permita que o teu povo esmoreça e desista. Porque nós temos um propósito como igreja do Senhor. Amém. De continuar levando essa obra à frente. Ele fala de muita coisa, aqui no versículo 13, ele fala também da questão da salvação do ungido, né? Tu sais para livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Até uma expressão aqui que tem a ver com o Messias. Mas eu quero finalizar com os meus irmãos, especialmente o versículo 16 em diante. É tão interessante que esse texto do capítulo 3, versículo 16, ele é um texto muito cantado em nossas igrejas. Conheço várias melodias que cantam esse final de Abacuque. Olha só como isso é maravilhoso. Versículo 16, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. Então o profeta reconhece que estava quebrantado. E a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio, agora sim, o silêncio do profeta é esperar o dia da angústia que viria contra os caldeus. Viria contra qualquer império que se levantasse. Deus não vai permitir que isso durasse para sempre. E ele fala, eu devo esperar com paciência o tempo de Deus. Amém. Aleluia por isto. E aí vem o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, e aí ele usa a mesma expressão, Yahvé mesmo, é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Um homem que vai do lamento ao louvor. Outra coisa, versículo 17 a 19 é o retrato de versículo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. O que é o justo viverá pela sua fé? É o que o profeta termina o livro. É a expressão: Senhor, eu estou contigo em qualquer circunstância. É isso que Paulo falava: eu estou feliz com muito, com pouco, eu me alegro no Senhor. Quando ele estava lá sofrendo, Paulo foi um homem muito sofredor, a gente vê muito o lado positivo de Paulo, mas que sofrimento que Paulo teve. Quando a gente vê a conversão de Paulo para Paulo, onde ele ia, a gente queria matar ele. O justo viverá pela sua fé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Oh, Pai. Abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe esta igreja, Pai. Abençoe a liderança dessa igreja, Senhor. Abençoe os membros dessa igreja. Abençoe as crianças dessa igreja. Abençoe-nos todos, ó Deus, para que a nossa vida não seja uma vida de lamento, mas seja uma vida de louvor. Porque o justo viverá pela sua fé. Assim nós oramos em teu nome, no nome do Cristo que nos impulsiona a continuar esta obra. Amém. Deus abençoe muito ricamente, poderosamente esta igreja.